Saravá, meu povo de fé, meu povo de axé, a bênção para quem é de bênção. Eu sou o Pai Maurício de Oxóssi, sacerdote do Templo Espiritualista de Umbanda Casa de Caboclo, e sejam bem-vindos ao nosso Umbandalizando, espiritualizando a vida humana através das linhas de Umbanda. E hoje o nosso assunto é Umbanda, o que é Umbanda, como surgiu a Umbanda e como a Umbanda se legitimou enquanto religião. Quando nós falamos em Umbanda, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que a Umbanda ela não surgiu através de decisão humana. Há informações espirituais que a Umbanda ela já existia em outros orbes planetários. Quando eu falo em outros orbes planetários, eu estou sim afirmando que não existe somente a vida na Terra, mas a escala evolutiva ela é imensa em todos os nossos universos. E a Umbanda ela foi trazida da constelação de Sírius e apresentado ao plano terreno. Quando nós falamos a palavra Umbanda, ela deriva da palavra Aumbandã, que significa código de leis divinas. Ou seja, a Umbanda ela é a manifestação das leis divinas, das leis espirituais, auxiliando o humano na sua escala evolutiva de retorno à pátria espiritual. E a Umbanda ela foi apresentada ao planeta Terra aqui no nosso país, no estado do Rio de Janeiro, através do nosso saudoso e amado Pai Zélio Fernandino de Moraes, que na sua época tinha apenas 17 anos de idade. Pai Zélio estava cometido por algumas doenças no seu corpo físico, porém a medicina terrena não encontrava a causa daquela situação. Através de um amigo da família, foi indicado que ele fosse à Federação Espírita de Niterói, e assim ele, juntamente com sua família, fizeram. No dia 15 de novembro de 1908, o Pai Zélio então vai ao Centro Espírita e naquele momento daquela sessão ocorre a manifestação espiritual da primeira linha de Umbanda, que seria a linha de Caboclos. O espírito que estava incorporado dá o nome, então, de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para ele não haveriam caminhos fechados. Há informações espirituais de que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, na sua última encarnação, seria então o jesuíta, o Frei Gabriel, que viria auxiliar o processo de descida da Umbanda no planeta Terra. No dia seguinte, após o dia 15 de novembro, aconteceria na casa do Pai Zélio e de sua família a primeira gira de Umbanda, onde muitas pessoas vieram, até mesmo por curiosidade, para saber o que aconteceria naquele culto. E assim a Umbanda, então, nascia no plano espiritual. Pai Zélio, então, fundou a primeira casa de Umbanda e, após a primeira fundação, formou outros 7 sacerdotes que dariam início, então, a legitimação da Umbanda enquanto religião, sendo ela espalhada em todo o território nacional e hoje em todo o orbe planetário. Esse foi o início da nossa religião. Quando nós falamos em Umbanda, nós estamos falando, como o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou, que é a manifestação do Espírito em prol da caridade, ou seja, são guias e mentores espirituais utilizando aparelhos mediúnicos encarnados para praticar a caridade e auxiliar no processo evolutivo. Quando nós falamos em religião, nós precisamos entender que a palavra religião significa religar, ou seja, religar o homem ao divino, religar o homem à sua própria essência, porque a nossa própria essência é uma essência divina, é a nossa alma, o nosso eu superior, a nossa partícula divina que habita em todos os seres de toda a criação existente. Quando nós falamos a nível histórico-cultural da linha de Umbanda, a Umbanda ela teve uma miscigenação. Muita atenção aqui agora. Quando eu falo em miscigenação, eu não estou falando de mistura. Entendam muito bem isso, por favor. Quando nós falamos na miscigenação, são bases em que a Umbanda se apoiou para construir o seu próprio culto.
Nós não estamos fazendo cultos alheios. Nós apenas nos apoiamos filosoficamente para que o culto de Umbanda tornasse a forma que ele tem hoje. Para entender de uma forma clara, quando nós estamos finalizando o nosso curso de graduação numa faculdade, nós precisamos apresentar a nossa tese, correto? Essa tese ela vai ser apoiada em outras teses que já existiram. Isso nós chamamos de referências bibliográficas, correto? A Umbanda aconteceu da mesma maneira. Ela se apoiou nas religiões afro-brasileiras, que seria o candomblé e a religião iorubana, africana. Se apoiou na filosofia kardecista da Europa, que já estava no Brasil, na verdade, a religião ancestral brasileira, que é a religião de caboclos, e no catolicismo, de onde veio todo o sincretismo religioso para dentro da Umbanda. Quando nós falamos nessa miscigenação, nós não podemos entender que nós fazemos outras religiões. Não. Nós temos aspectos de diversas religiões, o que deu a nós o título de religião universalista, porque todas as religiões são aceitas dentro do culto de Umbanda, né? Todas as religiões elas são aceitas e têm seus elementos dentro do nosso culto, mas não faz com que nós praticamos outra religião, né? Nós temos a miscigenação católica, nem por isso nós tomamos a hóstia. Nós temos a miscigenação candomblecista, nem por isso nós temos o culto ao orixá da forma iorubana. Nós temos o orixá dentro da nossa religião, mas não com o mesmo aspecto que o candomblé cultua. Nós temos a religião e filosofia kardecista dentro do nosso culto como base filosófica. Nem por isso nós fazemos mesas de passe, ou mesas de energização, ou mesas de psicografia, né? Nós temos a ancestralidade nativa brasileira, que seria a religião de caboclo, nem por isso nós praticamos a pagelança. Então não entendam a miscigenação como uma mistura, ou como muitos pregam por aí, como algo ruim, porque ela não é ruim. Ela deu suporte para que a gente pudesse formar o nosso próprio culto com a nossa própria identidade e fazer com que a religião de Umbanda crescesse e tornar-se a religião universalista. Por que eu digo que tornar-se uma religião universalista? Porque a Umbanda ela tem caminhado para ser a religião referência no planeta Terra no próximo milênio, que é a nossa época da nova era, época onde o plano espiritual se fará presente totalmente. Para isso que a Umbanda está caminhando. Entendam essa miscigenação, compreendam essa miscigenação, mas não confundam a miscigenação. Nós temos a nossa própria ancestralidade. O culto de Umbanda é um culto à ancestralidade brasileira, que são os nossos caboclos, que são os nossos boiadeiros, que são os pretos velhos que aqui viveram e tantos outros espíritos que fazem parte da nossa história cultural. Ok, meu povo? De forma muito breve, essa foi a chegada da Umbanda, o que a Umbanda acredita, mas o que nós precisamos entender e simplificar. A Umbanda ela só tem um único intuito, de fazer com que você, umbandista, seja uma pessoa melhor e que você encontre Deus dentro de você e caminhe no retorno à pátria espiritual, no seu processo evolutivo, visando o bem, o amor, a paz e a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Palavras do amado e eterno Chico Xavier, ok? Nos vemos no nosso próximo vídeo, que você possa ter compreendido um pouquinho mais sobre a linha de Umbanda, já tirando alguns tabus, porque é isso que o Pai Maurício gosta de fazer com que os meus filhos pensem. Eu não quero papagaios, eu quero mentes pensantes. Nos vemos no próximo vídeo. Que Pai Oxóssi vos abençoe.